Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do BelaCast, o podcast da Bela Janela. Eu sou Elis, faço parte do time Trade Marketing da companhia. E para estrear aqui conosco, nós temos a Malise Pelmolini, a nossa Lise. A Lise é representante comercial da nossa marca, entre outras grandes marcas aí do universo do varejo. Ela atua na região da Serra Gaúcha, também do litoral, enfim, uma vasta área aí do estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos falar sobre a mulher empreendedora, a mulher à frente dos negócios. Bem-vinda, Lise. Oi, Elis. É um prazer enorme estar aqui contigo nesse primeiro podcast. Estamos aí, né? Manda as perguntas e a gente vai respondendo do conhecimento que tem. Nós que estamos muito felizes, quero te agradecer já antecipadamente por ter aceitado, por ter se deslocado lá do estado do Rio Grande do Sul para vir aqui conversar um pouquinho conosco num assunto que é muito importante, né, Lise? Empreendedorismo? Isso mesmo! Lise, então conta pra gente qual foi o momento que você decidiu se tornar empreendedora? Olha, Elis, eu me tornei empreendedora pelo fato que a minha carreira, eu já tinha galgado todos os caminhos, eu já estava há 15 anos na empresa, uma empresa que eu amava, que eu amo até hoje, Monha Bosco, mas eu já não tinha mais como subir ali na empresa que eu trabalhava, e eu era compradora do comercial Monha Bosco, enfim, conhecia bastante de cama, mesa e banho e era apaixonada pela moda, a moda pessoal, confecção e a moda lar também. Então, eu acabei saindo e eu montei a minha empresa de representação comercial. Lise, a gente sabe que o universo da representação, né, é um universo masculino e tem diversos obstáculos. E como que você superou aí os obstáculos iniciais dessa tua nova trajetória, né? Você se reinventou. Com certeza me reinventei. Por quê? Uma coisa muito importante, como eu era CLT, eu era acostumada a meu salário, como eu já estava há 15 anos, eu já tinha triênio, quinquênio, 13º, e eu me organizava financeiramente com aquilo que eu recebia mensalmente. No universo do empreendedorismo, a gente tem que ter a certeza de que uma reserva é muito importante, que no mês não vai entrar, principalmente nos primeiros 3 anos, o que talvez tu já recebia tendo uma carreira, né? Então, minhas primeiras dificuldades foi realmente lidar com essa incerteza financeira dos primeiros 3 anos, né? Outra coisa também, eu era muito acostumada a ser servida, né? Como que é o comprador? O comprador é super servido, né? Seja feita a vossa vontade. Eu trocava de lado, então. Venha a nós o vosso reino. Estava eu diante dos compradores, né? E exercendo essa nova função. Como eu estava já há 15 anos na Monha Bosco, eu consegui ir montando as características de um representante que eu queria ser. Então, eu tive alguns professores muito bons e tinha algumas características que eu jamais queria ser daquela forma, né? Então, eu fui me moldando para isso, para ser esse representante comercial. Uma outra dificuldade que eu tive muito grande é que na minha época não tinha GPS, não tinha Waze. E eu nasci sem bússola. Foi aí que eu descobri que eu havia nascido sem bússola. Você não é a única, Lise. Compartilho contigo dessa dor. Então, a dificuldade era grande. Eu atuava na região de Porto Alegre, que é a capital, né? Uma região mais difícil. As capitais são sempre difíceis. Essa questão de estacionar. E foram inúmeras vezes que eu parei o taxista, dei o endereço, segui o taxista, paguei a corrida para chegar no cliente. Então, essas foram algumas das dificuldades do empreendedorismo, como empreendedora, no meu segmento, que é a representação comercial. E você comentou ali em relação a ser CLT e passar a ser PJ, né? E hoje, qual que é o teu pensamento em relação a ser PJ? E o que você diria para quem está começando, para quem está fazendo essa transição, largando ali o esquema CLT e indo para esse universo da PJização? Olha, tem
a coragem, né? De saber que cada dia tu vai lidar com circunstâncias novas, né? Tu vai ter novos desafios, tem que ir se reinventando. Uma outra coisa bem importante, ter uma reserva de capital bacana, né? Pra tu, nenhum momento, aquele momento que tu... isso não me receberam, tão longe de atingir aquilo que eu precisava. Não, mas peraí, eu tenho a minha reserva aqui para esse mês, né? Isso é muito importante também. E eu penso o seguinte, né? O meu pai sempre dizia que a gente, a partir do momento que a gente empreende, também a gente consegue alçar um voo muito mais alto. Porque dentro de uma empresa, a não ser que tu seja um sucessor, tu tem um limite de carreira, né? E foi isso que eu vivi, tem o teu limite de carreira. Mas como empreendedor, o céu é o limite. E você falou muito dos desafios, né? Tu poderia citar pra gente o maior desafio que você enfrentou e como que tu superou? A representação comercial, quando eu comecei, na verdade, eram pouquíssimas mulheres que estavam na estrada. Pouquíssimas. Enquanto compradora, tinham pouquíssimas mulheres que me atendiam. Né? Eu me lembro de uma representante do segmento da linha íntima, assim que ela vendia lingerie, e um casal, os queridos que vendiam jeans, então, seu Rolf e a dona Neuci. Eles vinham como um casal, porque o jeans era uma coisa pesada. No mais, era um segmento totalmente masculino. O medo da estrada, o medo à noite da estrada, o medo de dar algum BO com o carro e eu estar sozinha. Então, acho que no meu segmento, o meu maior medo realmente era a estrada, né? A estrada e as intempéries que podem acontecer na estrada. Certo. Elise, por ser um universo sabido, né, que é realmente muito masculino, você sofreu algum tipo de preconceito ou alguma situação pelo fato de ser mulher inserida nesse meio? Não sofri preconceito algum. Os colegas, quando eu estava na sala de espera, encontrava os outros representantes, me davam muitas dicas. As próprias clientes. Uma coisa eu percebi, eu já tinha isso comigo enquanto compradora, que a minha escola tinha sido de compradora, enfim. As mulheres, elas têm um jeito, talvez, mais... dócil, o fechamento, por exemplo, da venda, né? O homem, como ele é uma coisa mais racional, então ele tem a introdução, o desenvolver e o fechamento, né? A mulher não, ela tem aquela linguagem feminina, ela gosta dessa troca com a outra. Eu acho que quando eu entrei, inclusive na Bela Janela, eu fui a segunda mulher a entrar. E o que a gente compartilhava, eu e essa minha colega? Que nós tínhamos realmente... esse jeito mais característico feminino, mais paciencioso e para fazermos uma venda, às vezes, mais completa. Não tô querendo dizer que os homens não sejam bons vendedores. Claro. Tô querendo dizer que aquela empatia feminina, e nós estamos falando de um produto do segmento lar, né? Que é um segmento mais feminino. Que tem um feeling, uma percepção mais feminina, né? Exato. E... como que você equilibra a tua vida pessoal com a tua vida profissional? Aonde que tu te apega? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma pergunta bem complexa. Eu acho que existe uma coisa chamada virtude da ordem, né? Que com o decorrer do tempo eu tentei aprendê-lo. A virtude da ordem é a seguinte... eu tenho, nesta ordem, primeiro Deus, né? E um Deus presente na minha vida, né? Eu saio para trabalhar, entro dentro do carro, já vou conversando com Deus ali, tô dizendo, olha, Nossa Senhora passa na frente, tô tendo aquele diálogo. Afinal, para Deus somos como se fôssemos crianças, né? E as crianças, elas não têm horário para perguntar pro pai as coisas ou pra mãe as coisas. Ela vai perguntar a hora que for. E ela pede tudo, ela vai pedindo as coisas, né? Como Deus, às vezes não nos entrega tudo como a gente quer, ou não no nosso tempo, eu boca andando na estrada e pedindo coisas, e conversando, entendendo por que ele não tá me dando algumas coisas, estou tendo esse diálogo. Então, nessa ordem, primeiro Deus. Segundo, a família, né?
cuidar dos nossos amores. Né? Cuidar dos nossos amores. Normalmente de manhã mando um oi para minha filha, está tudo bem? Minha filha é médica, é um trabalho puxado. Meu filho às vezes está na estrada também. Então, cuidar dos meus amores, ter esse tempo também. Então, tá tudo cheque. Tô com Deus, meus filhos estão tranquilos. E o trabalho em terceiro lugar, mas é importantíssimo, porque eu enxergo o trabalho como uma missão. Né? Então, quando tu enxerga como uma missão, desde o primeiro momento, tu quer entregar teu melhor sorriso. Eu gosto de arrumada, sabe? Lidei com moda, gosto desse universo. Maravilhosa. São teus olhos. Mas eu tenho essa preocupação. Eu vou entregar o meu melhor, sabe? Já saio sabendo, é óbvio, meu material tá lá, tudo direitinho, sincronizo em casa meu tablet e vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor para aquela cliente que às vezes, além de eu entregar o meu produto, eu entrego uma palavra, eu entrego um conforto, às vezes eu recebo um colo. E então é essa ordem: Deus, família e trabalho. É essa ordem que me guia. E a estrada acaba que nos conecta ainda mais com Deus, né? Porque tem a questão da solitude, então você tá ali quietinha, no teu volante, conversando, batendo um papo realmente, né, com Deus. Admirando aquelas paisagens. Que são incríveis na tua região, diga-se de passagem, né? Sensacionais. Sensacional. Lise, como tu disse, tu cuida muito da tua saúde mental, com essa conexão com Deus. E com essa tua dinâmica, né, de trabalho, como é que tu cuida da tua saúde física? Importante. Saúde física, saúde da alma, né? Então, a estrada, ela tem muito tempo que tu fica sentado, né? Quase todo representante comercial tem hernia de disco. A gente lida com essas coisas, assim, né? A gente vai adquirindo ao longo do tempo alguns acessórios na estrada, né? Exatamente. Então, por um tempo eu fazia pilates. E me escondia atrás do pilates. Não, pilates é o suficiente, não sei o quê. Não era. Não é o suficiente. Hoje eu faço academia, né? Puxo ferro mesmo. Aquela coisa pesada, assim, pra ter força. Bem gostoso, né? A gente adora, tá? Só que não. Enfim, eu faço academia 3 vezes por semana. E daí isso me mantém, para me manter mesmo, deveria ser mais, mas é o que eu consigo e daí faço direitinho, assim. E os especialistas também dizem, né, que atividade física, musculação, nos ajuda muito também na saúde mental. Então, estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo. Muito bem. E Lise, qual é a tua maior inspiração e por quê? Olha, a minha resposta, ela vai parecer assim um pouco... Quem conhece sabe que é verdade. A minha resposta, quem conhece essa pessoa sabe que ela é uma inspiração para inúmeras outras pessoas. Roberto Babi. Nós não estamos aqui tentando manter os nossos empregos, não, gente. Claro que não. Verdade seja dita. É um grande entusiasta, um grande empreendedor, um cara que está sempre se renovando, se reciclando. Todas essas características de um empresário de sucesso ele tem. Mas eu acho que o que mais me faz ser apaixonada por Horaci, não é apaixonada nesse sentido, é o fato do ser humano que ele é. Sabe? O quanto ele se preocupa com as pessoas ao redor dele, a comunidade dele. Eu tenho uma história muito bacana. Uma vez eu estava num salão de beleza, né? E comecei a conversar e contar que era da Bela Janela, não sei o quê. E tinha uma senhora ali fazendo a unha e ela disse... A Bela Janela tem Anitta Garibaldi. E eu digo, E tu tava onde fazendo a unha, Lise? Caxias. Em Caxias do Sul. Olha Caxias do Sul. Olha só. E daí ela disse assim, que o Beto lá... ele é tão amado pelas pessoas. Ele tem um projeto nas escolas. Lá em Anitta. Lá em Anitta. Ele é amado pelas pessoas. Amado. Que as pessoas adoram ele. E ela falou com tanto orgulho que ela tinha uma irmã que trabalhava na Bela Janela. E que todo mundo dentro da empresa amava o Beto também.
Pessoal de Anitta, se tiver aí ouvindo a gente, manda um recado. Conta pra gente se é isso mesmo. E o Beto, ele é esse homem, né? Que trata todo mundo igual, todo mundo com carinho, que se preocupa com as pessoas e tem inúmeros projetos sociais, né? Então, ele é uma inspiração. E ele tem uma energia boa, Tu sabe que qualquer cliente, normalmente ele faz um churrasco no campinho, né? Nos showrooms que a gente traz os clientes. Tu não tem que ter preocupação, este é um grande cliente, o Beto vai tratar de uma forma, este é um pequeno cliente, não vou nem chegar perto do Beto. Não importa, ele trata todo mundo com aquela graça, aquela simplicidade, aquele amor que ele tem pelas pessoas. Isso se estende não só pelos clientes, mas a gente que trabalha, né, que somos ali colaboradores, né, também sentimos a mesma sensação, o mesmo sentimento. É aquela questão da humildade, Exato. né, de realmente tratar todo mundo da mesma maneira. E eu, quando entrei na Bela Janela alguns anos atrás, começamos jovens, né? Eu disse pra ele, olha, eu cheguei pra implantar ali o departamento de trade, né? Enfim, pra dar um corpo maior ali, né? Pra esse setor, pra esse departamento. E eu disse pra ele, olha, se nada disso der certo, já valeu por ter te conhecido. E ele me contou ali também a história de Anitta, de como que ele lidava com isso, enfim, né? Que é a cidade onde ele nasceu. Então, isso realmente é apaixonante, né? Enfim. Salve, Beto Babi. A tua trajetória como empreendedora, eu conheço um pouco uma pequena parcela, né? E eu sei que é muito linda, né? E qual que é o legado como empreendedora que você gostaria de ser lembrada? Há pouco tempo atrás, eu acho que era a época do Dia das Mães ali, né? Eu conversei sobre isso com os meus filhos, porque é muito complicado da gente se olhar assim, né? Se olhar e como que eu sou, o que eu vou deixar, qual vai ser a minha marca, né? Como os meus filhos não são criança, porque criança, tudo que a mãe faz é bom, não são adolescentes, que daí tudo que os pais fazem é horrível, eles são adultos, então, e eles têm muito discernimento para me dar essa resposta, que foi o que eu perguntei, e foram respostas distintas, mas ambas me representam bastante. O Patrick disse que, mãe, tu é muito autêntica. E, de fato, né, eu acredito que eu vou ser lembrada por uma pessoa muito autêntica, né, muito verdadeira. Se eu preciso de ajuda, eu peço. Se eu errei, eu me desculpo. Eu digo sempre que, como a minha memória é de peixinho, eu não tinha como não ser autêntica, porque se eu inventasse alguma coisa, eu não lembraria, né? Então, eu acho que eu vou ser lembrada por essa autenticidade, essa jeito verdadeiro de ser, com todos e com qualquer pessoa. Eu não tenho que lembrar de algo, eu vivi algo, posso contar para ti e para qualquer outra pessoa. E a Melise me disse, e eu acho que aí entra bastante a questão do empreendedorismo, né? Que eu sou uma pessoa bastante perseverante, perdão. Sim. Que eu insisto, né? Insisto, vou e de fato, as dificuldades que eu tive na vida, e algumas poderiam até ter me deixado paralisada, eu tive uma perda muito grande, eu vou indo, eu não paraliso, eu vou indo, eu vou seguindo, eu vou tentando de novo. E então eu realmente acredito que eu seja uma pessoa bem persistente, perseverante. E verdadeira. E a verdade liberta, né? E a verdade liberta. Nada melhor do que a gente fazer as coisas com verdade, né? E acreditar nisso e seguir em frente realmente. Muito bem. Elise, pra gente finalizar aqui. Ai, que pena, já tá acabando. Qual que é o teu conselho para as mulheres que estão começando a jornada empreendedora? Olha, para quem tá começando a jornada empreendedora, tem que saber que tu vai te lançar numa aventura da qual tu deve ser muito persistente, muito acreditar que teve um período difícil, mas em seguida vai dar volta. Né? O empreendedor é aquele cara corajoso, que ele se desafia todo dia, que se reinventa. Se não deu por esse lado, eu vou por outro. Se
aqui me barraram, eu vou arranjar um outro jeito de ir também. O empreendedor tem que ser essa pessoa corajosa e acreditar no nosso país, acreditar que nosso país é maravilhoso. As pessoas, elas são muito receptivas ao novo, né? Então, seja o que for que você estiver empreendendo ou montando uma fábrica, sendo boleira, fazendo morango do amor, alguma coisa, o povo vai consumir, vai se apaixonar. Acredito que o empreendedor, ele tem que colocar muita paixão naquilo que ele está começando, né? E no decorrer do tempo também. E essa paixão, ela tem que ir sempre igual, né? Tu tem que estar ali, sempre apaixonado pelo que tu faz. Aí, com certeza, vai dar certo. Porque a gente é mais transpiração, né? Do que inspiração. Maravilha, Lise. Bom, eu quero te agradecer, nossa querida Lise. Obrigada pela disponibilidade, por ter participado do nosso BelaCast de hoje. Tua contribuição foi incrível, adicionou muito valor. E é tão lindo, né? O carinho que tu lida com as coisas, com as pessoas, né? Então, muito obrigada pela tua participação. Imagina. Obrigada, Elis. Obrigada eu por esse convite maravilhoso. Olha, eu vou deixar um recado pessoal, alguma coisa que eu acho importante, que eu tento levar para a vida, né? Foi um conselho que a minha mãe me deu, que a gente sempre tem que deixar um rastro de coisas boas, um rastro de alegria, que as pessoas que a gente passa no nosso segmento, né, de representante, tu encontra inúmeras pessoas no teu dia, que essas pessoas possam ficar com o teu melhor sorriso, né? E que tu possa deixá-las sempre com o teu melhor. Com o teu melhor sorriso, com o teu melhor abraço. É isso aí. Muito obrigada novamente. Gente, muito obrigada a vocês que nos acompanharam aí. E até a próxima!